Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre abertura do projeto e formação da equipe. Para isso, eu dividi o assunto em 4 partes. Primeira, ciclo de vida do projeto. Depois, termo de abertura do projeto ou Project Charter. Na sequência, considerações iniciais sobre recursos humanos do projeto. E, finalmente, uma visão do PMBOK sobre gestão de recursos humanos em projetos. PMBOK é o Project Management Body of Knowledge, ou seja, corpo de conhecimentos da gestão de projetos, produzidos pelo PMI, Project Management Institute, a maior organização do mundo que estuda o tema. Vamos começar pelo ciclo de vida do projeto. Um projeto, ele tem 4 fases no ciclo de vida. Cada uma dessas fases tem características bem peculiares e são marcadas com uma entrega ao seu final. Na fase 1, chamada de iniciação, ela ocorre com o propósito de negociar a viabilidade do projeto, promover o entendimento dos requisitos, de orçamento, das partes interessadas e é determinada como finalmente concluída quando a organização que está empreendendo aquele projeto ou que pretende empreender chega a um acordo com a parte técnica que vai gerenciá-lo e juntos o patrocinador e o responsável técnico assinam um documento que é o termo de abertura do projeto, a carta do projeto, tem vários nomes para esse documento. O nome internacionalmente usado é Project Charter. Então, a fase de iniciação, a fase 1, termina quando o Project Charter é assinado. Obviamente, vocês devem pensar, olha, mas existem projetos que acontecem, passam pela fase de planejamento e não tem Project Charter nenhum como termo de abertura. É verdade. Né? Existem projetos que os interessados fazem muitas coisas até para convencer o patrocinador de que aquilo será viável. Tá? O que eu estou falando aqui é que, dentro da teoria de gestão de projetos, o caminho adequado é esse que eu acabei de iniciar, ou seja, fase 1, iniciação, que tem como resultado o termo de abertura. Quando o termo de abertura está assinado e um gerente técnico é designado para ser o responsável pelo projeto, ele então se preocupa com a fase 2, que é planejar o projeto. Então, estamos iniciando a fase de planejamento, ok? O que é planejamento? Planejamento é um exercício intelectual onde uma ou mais pessoas discutem, pesquisam, fazem simulações com vistas a organizar conceitos, organizar materiais, organizar ideias, etapas para se atingir um determinado objetivo. No caso de projeto, serão organizadas nessa etapa, né, na fase 2, recursos, materiais e conhecimentos acerca das 10 áreas da gestão de projetos que são necessárias para executá-lo. Né? Nós trataremos dessas 10 áreas mais adiante. Mas o importante aqui é que, ao final da fase de planejamento, há uma entrega, e essa entrega é um documento que registra tudo aquilo que foi decidido pelos planejadores. Né? Esse documento, então, tem um nome de plano. Percebem que há uma diferença entre planejamento e plano? Enquanto planejamento é um exercício intelectual, o plano é o resultado do planejamento, é um registro, que normalmente é um documento, mas pode ser um registro eletrônico, pode ser um registro em qualquer tipo de material. O importante é que ali estão as atividades de forma organizada, tudo aquilo que terá que ser feito para que o projeto efetivamente se materialize e ao final seja entregue. Muito bem, de posse do plano de projeto, a gente parte para a terceira fase do ciclo de vida.
essa fase ela pode ser executada pela equipe que planejou ou por uma outra equipe executora. Então, o plano ele tem que cumprir os 3 objetivos principais para os quais ele se propõe, né? O primeiro objetivo dele é comunicar aquilo que deve ser executado de forma precisa, né? Então, independente de quem fez, se foi a equipe executora ou não, ou se a equipe executora fará parte ou fez parte do planejamento, ela terá condição de entender aquilo que tem que ser feito, né? Dado que o plano cumpriu o seu primeiro objetivo, que é o de comunicar às partes interessadas o que deverá ser realizado. Muito bem. E aí começa a terceira fase, que é a fase de execução e controle, né? Nessa fase, as atividades do projeto devem ser realizadas. Percebam que né, eu vou destacar aqui, há um aumento considerável do nível de esforço e de recursos. Durante essa fase, o plano tem que cumprir o seu segundo objetivo, que é controlar. Controlar para verificar se aquilo que foi planejado está no plano, de fato tem que ser feito. Ele serve também para um terceiro objetivo, um terceiro propósito, que é bem sutil, que é o seguinte: o plano ele é um guia que tem como objetivo fazer uma integração para que todos que fazem parte do processo de execução tenham uma visão compartilhada, uma visão semelhante e remem na mesma direção para que os objetivos sejam atingidos, né? Muito bem, e se tudo caminhar dessa forma, o projeto então consegue atingir a sua final da terceira fase e entregar o produto ou serviço a que ele se propõe. Chegando nessa fase, terminou o projeto? Não, nós vamos para a quarta fase, né? A quarta fase, ela trata da finalização das pendências, né, fiscais, legais, financeiras ou qualquer uma derivada delas, né? Como exemplo, uma pessoa faz um projeto para construir uma casa e no dia que ele recebe as chaves, ele entra na casa, o produto foi entregue, mas terminou o projeto? Se ele tiver um financiamento, se ele tiver questões de INSS pendentes na prefeitura, ou coisa desse tipo, o projeto não terminou na sua totalidade. Ele deve finalizar, então, com todas essas pendências e chegar ao final do projeto e, dessa forma, ao final da quarta fase do ciclo de vida. Muito bem. Aí eu vou parar aqui, quer ver? Bom, conforme já falamos anteriormente, oficialmente um projeto se inicia com a elaboração de um documento que pode ter vários nomes, mas que formalmente, perante a literatura internacional, é conhecido como Project Charter, tá? Esse termo, Project Charter, é o termo adotado pelo Project Management Institute, o PMI, que publica de tempos em tempos, de forma atualizada, o Guia de Boas Práticas desta instituição, chamado de PMBOK. Ok, o que deve-se levar em consideração no momento da elaboração desse termo de abertura, do Project Charter? Destaquei aqui alguns elementos. Vamos lá? Muito bem. Fatores ambientais de mercado, né? Aquilo que está acontecendo no entorno da organização, no entorno do projeto, tem que ser levado em consideração, né? Porque o Project Charter irá contemplar parâmetros importantes, como custos, prazos, né? Escopo. Então, o que cerca o projeto, obviamente, tem que ser verificado.
O que deve ser entregue de fato pelo projeto? A especificação do trabalho que o projeto vai realizar. Quem é o indicado para ser o gerente do projeto? Né? Isso é importante. Ativos e políticas organizacionais. O que a organização onde o projeto está sendo feito tem de recursos que possam contribuir com o projeto? E as políticas dessa organização? Elas vão colaborar? Existe ou existirão acordos ou contratos para aquisições externas à organização de elementos, produtos ou serviços que deverão fazer parte do projeto? Existem casos parecidos de outros projetos que têm conhecimentos registrados e que podem colaborar nesse momento? Quais informações sobre custos, cronograma, riscos e outros elementos, né, que eu tenho e que eu posso usar para a elaboração do termo de abertura? E, finalmente, quem são as partes interessadas no projeto? Ou seja, quem são as pessoas ou organizações que poderão ajudar ou atrapalhar no meu projeto? Muito bem. Se o Project Charter é um documento que formalmente define a existência de um projeto e, por consequência, tem que ser assinado pelo patrocinador do projeto e por um responsável técnico, nós podemos imaginar que ele deve conter informações importantes para garantir a confiança dessas pessoas que o assinam. Vamos falar de algumas dessas informações. Primeiro, quem são as organizações que estão envolvidas? Quais as necessidades ou requisitos do cliente para quem eu vou entregar o projeto? O que de fato deverá ser feito? Por que deverá ser feito? Justificativa do projeto. Bom, uma breve descrição do escopo. O que se pretende entregar, onde se pretende entregar, datas, metas, estimativa inicial de orçamento. Aqui eu estou falando de escopo do projeto, tá? A definição do gerente de projeto. Qual o perfil desse gerente? Se eu não puder indicá-lo agora, né? Qual as características de perfil, de conhecimento teórico, de experiência que o gerente que a pessoa para conduzir esse empreendimento deverá ter? Quem são as principais partes interessadas, né? E o mais importante, as assinaturas do gerente, nesse momento, um responsável técnico, e do patrocinador. Existem outras informações que podem ser necessárias a depender das características específicas do projeto, né? Aqui estão listadas algumas delas, né? Identificação preliminar de riscos, fontes de informação que são importantes para a condução daquele projeto, métodos de trabalho que o projeto pretende aplicar, né? Se o projeto é longo, quais são as entregas parciais, de onde virão os recursos que serão usados no projeto e alguma informação específica para o caso daquele projeto. Muito bem, chegamos à parte das equipes que podem estar envolvidas no projeto. Olha, nós já vimos lá no ciclo de vida, não é? Que ao longo desse período de vida do projeto, há variação no consumo de recursos, normalmente. Há variação também na intensidade de trabalho. Vamos recapitular um pouco. Na primeira fase do ciclo de vida, onde está pensando na viabilidade do projeto, discutindo se vale a pena ou não vale a pena fazer, e que vai entregar o termo de abertura, o Project Charter, né? Normalmente tem poucas pessoas envolvidas. Muito bem, só que a partir do momento que esse Project Charter é
assinado, o responsável técnico começa a pensar em planejamento, né? Ou seja, organizar uma série de atividades que depois vão dar conta de colocar o projeto de pé, né? Nessa fase, quanto mais conhecimento técnico, quanto mais experiência ele tiver, melhor para o resultado final, ou seja, mais estruturado, mais preciso será o plano, que é o resultado do planejamento. Então, podemos considerar que normalmente no planejamento mais pessoas estarão envolvidas. E também, normalmente, né, na terceira fase de um projeto típico, vocês lembram da curva do ciclo de vida? É a fase onde ocorre um maior gasto de recursos, uma maior intensidade do projeto, né? E também é uma fase que normalmente é a mais longa. Então, fica fácil nós concluirmos que nessa terceira fase, o número maior de pessoas, um número maior de pessoas estará envolvidas com a mesma. Considerações iniciais sobre gerenciamento de recursos humanos em projetos. Vamos a algumas delas. A equipe do projeto são pessoas com papéis e responsabilidades designadas para concluir o projeto. Então, formar uma equipe de projeto, você vai trazer para dentro da equipe pessoas que têm algum link com o projeto. Ele vai fazer alguma coisa, certo? O tipo de pessoas da equipe do projeto podem mudar com frequência ao longo do projeto. Um exemplo, você vai fazer um projeto de uma casa. No momento do planejamento, quem está participando é o arquiteto, é o engenheiro civil, é o cara que vai estar projetando lá a tubulação de gás e tudo mais. Na hora que vai construir, aparecem outras pessoas que não participaram do planejamento, o mestre de obra, o pedreiro, o marceneiro e assim por diante, né? Então, ao longo do ciclo de vida, o projeto tem diversos tipos de pessoas envolvidas, né? Pessoas com habilidades técnicas e comportamentais diferentes. Embora sejam designados os papéis e as responsabilidades dessas pessoas envolvidas com o projeto, né? É benéfico que, dentro das possibilidades, todas elas, os da fase de execução, os da fase de iniciação, participem do planejamento, possam dar opinião, porque quando isso ocorre, você consegue um compromisso maior das pessoas que estarão envolvidas na execução, né? Você apresenta o planejamento, dá a eles a oportunidade de falar, mesmo que eles não falem, eles sabendo o que vai acontecer, isso gera uma segurança maior depois. E principalmente quando a pessoa tem oportunidade de participar do planejamento, né, ela se sente valorizada. Então, se houver essa possibilidade, envolva as pessoas que vão executar também em algum momento do planejamento, né? Mesmo que seja na reunião de kick-off meeting, ou seja, aquela reunião onde o plano está pronto e você tem que comunicar para a equipe, alinhar tudo que vai ser feito para que a comunicação já se inicie de forma correta, as pessoas possam tirar dúvidas e assim por diante, tá? Então, se você consegue envolver a equipe desde o início, além de você agregar conhecimento na fase de planejamento, você, como eu disse, né, fortalece o compromisso do grupo. Elementos que influenciam na gestão de recursos humanos em projetos. Primeiro deles, a estrutura organizacional. Como vocês já aprenderam nesse curso de administração, a estrutura organizacional, ela mostra principalmente três coisas. Primeiro, quais são os níveis de poder dentro da organização. Quanto mais hierárquica ela for, quanto mais níveis de poder ela tiver, ela vai ser mais burocrática, vai ter uma comunicação mais demorada.
Segunda coisa que a estrutura organizacional mostra, como que a empresa está organizada. Quando você olha para uma estrutura organizacional e você enxerga lá, por exemplo, departamento de pesquisa e desenvolvimento, você sabe que se tratar-se de uma empresa que investe em pesquisa, que tem pesquisadores e que pensa em criar produtos ou serviços inovadores e que isso seja um diferencial de competitividade. Uma outra coisa que a estrutura organizacional nos mostra é como a comunicação formal deve fluir ao longo da organização, né? Se eu tenho uma organização com 6, 7 níveis organizacionais, obviamente a pessoa que está lá embaixo, no último nível, ela vai receber a cartinha de final de ano ou um comunicado da compra de alguma coisa por último. Porque o presidente decide, os diretores, na sequência, ficam sabendo, os gerentes, os subgerentes, os analistas e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, considerando isso, né, a depender de onde o projeto está localizado dentro da estrutura organizacional, ele vai ter mais facilidade com poder, com comunicação e com alocação de recursos. Muito bem. Um segundo elemento é a negociação. Em projetos, não há uma estrutura de poder hierarquizada. Há o gerente, que normalmente faz parte da equipe, e a sua equipe. E as decisões e as ordens são tratadas no mesmo nível. Então, o gerente ele tem que ter uma grande capacidade de comunicação e de negociação para convencer a sua equipe que os caminhos e as decisões que ele está tomando são as mais adequadas. E ele tem que ouvir bastante essas pessoas, né? Dado que ele não tem muito poder, ele tem que saber ouvir para negociar e para poder convencer todos daquilo que ele tem como objetivo. Competências são fundamentais aí para os projetos, né? Vocês sabem, as competências hoje são tratadas nas escolas e nas empresas como algo a ser desenvolvido e ser buscado. Existem vários tipos de competência. Competência com tecnologia, competência para comunicação, competência para o trabalho em equipe, competência para desenvolvimento de projetos e assim por diante. Aqui eu vou classificar a competência em 4 tipos e tentar mostrar para vocês que entre esses 4 tipos há aquele que é muito desejado para a equipe do projeto e aquele que não é desejado. Muito bem, então vamos começar do pior para o melhor. O pior tipo é incompetência inconsciente, né? Ou seja, a pessoa ela não sabe fazer um determinado trabalho, alguém chega para ela e fala, olha fulano, não é assim, o certo é assim. Ela não entende e continua fazendo errado. Ou seja, ela não tem consciência da sua incompetência e não está preocupada em aprender. Esse é o tipo mais nocivo e que os gerentes de projeto buscam evitar. Existe um outro tipo, que é a incompetência consciente. Todos nós somos incompetentes conscientes. Temos consciência das nossas incompetências e por isso estudamos para tentar minimizá-las ou eliminá-las. Então, esse tipo de incompetência em projetos sempre vai acontecer, considerando que projeto é algo exclusivo, que todo conhecimento necessário para empreender não existe. Algo vai ter que ser aprendido, vai ter que ser ajustado, vai ter que ser planejado e assim por diante. Muito bem, passamos para as competências. A competência dirigida. A pessoa conhece, sabe executar, mas precisa de alguém dando um empurrãozinho, orientando, guiando, pressionando. E, finalmente, a competência automática. A pessoa sabe fazer, é proativa, faz e faz correto. Esse é o melhor dos colaboradores do projeto. Se todos fossem assim, os projetos seriam maravilhosos e teriam um nível de êxito muito elevado. Conflitos. Quando estamos trabalhando em equipes,
em projetos ou em processos, né, sempre vai haver conflitos organizacionais, que são momentos onde uma das partes envolvidas num trabalho, numa discussão, se frustra ou está próximo a se frustrar a respeito da outra. Então, quando isso ocorre, se estabelece um conflito e é necessário resolvê-lo, e os caminhos mais adequados é por meio da negociação, né, da conversa, da mediação e assim por diante. É necessário trabalhar em equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, ainda mais em projetos cujas atividades são muitas e são conectadas umas às outras. É necessário, para fazer uma boa gestão de RH em projetos, a questão da delegação eficaz de poder, né? Delegar responsabilidade, o empowerment, né? Veremos mais adiante que em projetos a gente usa uma matriz de responsabilidade que define claramente quem são os responsáveis pelas atividades que envolvem no projeto e como que as outras pessoas que não são responsáveis pelo projeto se relacionam com as atividades. Liderança, né? O gerente de projeto, ele tem que desenvolver habilidades de liderança para que a equipe enxergue ele como alguém que deva ser seguido do ponto de vista de orientação técnica, alguém que é possível tirar algum tipo de aprendizado, de algum tipo de crescimento. Quando isso ocorre, esse gerente consegue agregar mais força de trabalho em prol dos resultados do projeto. Motivação. Motivação é a chave do sucesso em qualquer área do trabalho humano, principalmente, ou entre outros, né, na área de gestão de projetos. Uma pessoa que está motivada, com muita vontade a executar determinada tarefa, independente das dificuldades, ela vai se esforçar ao máximo para conseguir atingir seus objetivos. Treinamento, né? Projeto que por definição é algo exclusivo e por consequência não detém todo o conhecimento que precisa para sua execução, obviamente irá requerer treinamento e estudo por parte de seus membros. Muito bem. Equipe do projeto. Quem define? Olha, o gerente do projeto, que foi previamente escolhido pelo patrocinador do projeto. Como que ele define? A melhor forma, né, é baseado nas exigências técnicas e na disponibilidade de recursos humanos e financeiros. Explicando um pouco melhor, se o projeto é para executar a elaboração de um curso de MBA em finanças, eu vou trazer gente para essa equipe que entenda de finanças, que entenda de educação e que tenha experiência com gestão acadêmica, por exemplo, gestão de escola, né? Eu não vou trazer gente que tem experiência com eventos, que tem experiência com construção civil, com plantio de florestas e assim por diante. É fácil de entender isso, né? Olha, depende também da disponibilidade de recursos humanos. Você acha mesmo que lá na empresa, a hora que você tiver que criar uma equipe de projetos, as melhores pessoas estarão sentadas nas suas mesas esperando ser chamadas por você? Olha, isso é muito difícil de acontecer. Então, você vai ter que olhar direitinho quem está disponível e fazer uma boa escolha. Obviamente, recursos financeiros sempre é alentador. Você com recursos financeiros em mãos, você pode contratar as melhores pessoas. Só que isso também é um sonho, né? Geralmente trabalhamos com restrição de recursos financeiros. E o administrador, ele está lá na organização para tentar usar os recursos financeiros da melhor forma possível. E você, gerente de projetos, vai seguir no mesmo caminho. Quando que se define a equipe? Antes de iniciar o projeto.
para que todo o conhecimento dessas pessoas que vão fazer parte da equipe possa ser aplicados no projeto desde o seu início. Muito bem, componentes de uma equipe de projeto podem ser pessoas da própria organização que está executando o projeto, de fora da organização, ou seja, totalmente terceirizado o projeto, ou uma equipe mista, gente de dentro e gente de fora. Então, há 3 formas de você compor uma equipe de projeto, considerando a origem. Vamos apresentar agora qual é a visão do gerenciamento de recursos humanos para projetos segundo o PMBOK. Lembram? Project Management Body of Knowledge, produzido pelo PMI. O PMBOK diz o seguinte, que para você gerenciar bem os recursos humanos de um projeto, você deve desenvolver 4 processos. Desenvolver um plano de recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver essa equipe e gerenciar essa equipe. O primeiro processo consiste em identificar e documentar funções, responsabilidades, habilidades necessárias, e relações hierárquicas do projeto, além de criar um plano de gerenciamento de pessoal. Olha, o PMBOK também, para cada um dos seus processos, ele trabalha com entradas, ferramentas e saídas. Entradas são os insumos que devem ser inicialmente colocados sobre a mesa para que, com base em ferramentas e técnicas, conhecimento das pessoas que estão ali, você possa produzir aquilo que se propõe. No caso de desenvolver um plano de recursos humanos, desenvolver um plano é um processo de planejamento, concorda? Então, todo planejamento tem como saída um plano. No caso de desenvolver o plano de recursos humanos, o próprio nome já está falando, a saída é o plano. E o que eu usei como ferramentas e técnicas? Eu usei teorias que eu sei sobre organizações, rede de relacionamentos para ver onde existem recursos humanos que eu possa trazer para o projeto, organogramas e descrições de cargos, quais são as funções que o projeto irá ter e assim por diante. Aqui nas entradas, eu dei uma invertida aqui na ordem da explicação, As entradas, aquilo que eu vou inicialmente colocar sobre a mesa, quais habilidades e competências que o projeto irá necessitar? O que a empresa me fornece? Existe algum ativo a mais? Alguma diretriz, alguma base de dados que eu possa utilizar da empresa para fazer esse desenvolvimento do plano? Mobilizar a equipe. Bom, eu tenho o plano de gerenciamento de recursos humanos em mãos. Lá eu identifiquei as habilidades, competências, com base nos relacionamentos, pessoas que podem ter tais habilidades e competências. Eu tenho que trazer essas pessoas para o projeto. Então, esse segundo processo diz respeito a você confirmar a disponibilidade dessas pessoas que você identificou, para obtenção dessas pessoas no projeto e dessa forma conseguir efetivar a sua designação, ou seja, sua contratação. Para isso, ainda aqui no segundo processo, eu vou trabalhar com entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Olha, a entrada principal é o plano, onde eu tenho as habilidades, competências necessárias e as pessoas inicialmente mapeadas. Ferramentas e técnicas, eu vou negociar com essas pessoas, ver o modelo de contrato que eu vou propor para elas, vou analisar a possibilidade de equipes virtuais durante o projeto, vou ver se eu terei que usar alguma pré-designação, ou seja, será que alguém da organização necessariamente terá que estar dentro da equipe de projeto? E como saída, eu vou ter uma equipe designada, O calendário de recursos, vou atualizar o meu plano, porque agora eu já tenho o nome das pessoas. E aí eu vou para
alguns detalhes aqui sobre a equipe do projeto, né? A gente recomenda que, no mínimo, os elementos que farão parte do projeto forneçam as seguintes informações: um mini currículo, por que essa pessoa está participando daquele projeto, o que ela vai trazer de habilidade e competência útil ao projeto, se ela vai ter dedicação integral, ou seja, 40 horas por semana, ou parcial, vai trabalhar uma ou mais dias, mas em tempo parcial. Como que a equipe vai ser composta, né? Como já falamos, se vai ser interna, só de gente da própria organização, externa, ou seja, vou trazer todo mundo de fora, ou mista. Durante o planejamento do projeto, tem um elemento que é fundamental para o sucesso do projeto e que sai na fase de planejamento. É a chamada matriz de responsabilidade. Bom, é uma matriz, vocês podem observar aqui, por quê? Porque ela possui linhas, né, linhas e colunas, certo? Que mais que chama atenção aqui? Ela descreve as atividades do projeto. Todas as atividades que deverão ser executadas para que o projeto seja finalizado com sucesso. Ela descreve a equipe do projeto, certo? O gerente do projeto, a Ana, a Bia, o Carlos, o Diego, a Helena e o Thiago. Essa é a equipe do projeto. Então, as atividades, a equipe, numa organização de linhas e colunas, uma matriz. O que mais chama atenção aqui? Olha, tem algumas células que estão pintadas de verde, certo? Repare que todas as células pintadas de verde têm um R. Significa o seguinte, que para cada atividade do projeto, eu tenho um único responsável. Nesse caso aqui, ó, da atividade A Bia é a responsável. Na atividade B, o gerente de projeto é o responsável. Na atividade C, a Bia novamente, e assim por diante. Reparem ainda que em cada atividade tem somente um único responsável. Olha, é uma matriz de responsabilidade. Então, por padrão, eu tenho que informar quem é o responsável por cada atividade. O restante da legenda executa, participa, toma conhecimento, não se envolve, ou qualquer outra informação que você queira sistematizar dessa forma, a equipe decide o que vai colocar na matriz de responsabilidade, exceto a responsabilidade. Se o nome é matriz de responsabilidade, né, espera-se que essa responsabilidade esteja claramente informada aí na matriz. Tudo bem? Então, esse elemento do plano de projeto é muito importante, né? Alguém pode perguntar, professor, por que é que não existe dois responsáveis para a mesma atividade? Não pode? Olha, você já ouviu aquele ditado popular de que cachorro que tem dois donos passa fome? Aqui é o seguinte, atividade que tem dois responsáveis, se a atividade deu certo, graças a mim. Se deu errado, eu sabia que ele não ia colaborar. Entendeu? Então, respondendo à pergunta, teoricamente, devemos ter um único responsável. É claro que em organizações com nível de maturidade maior, equipes de projetos com nível de maturidade maior, equipes mais consolidadas e mais sênior, você pode dividir responsabilidade mesmo na mesma atividade, tá certo? Mas aqui para nós vai ser assim, cada atividade tem um único responsável, ok? Desenvolver a equipe do projeto. O que é isso? Melhorar as competências, integrar a equipe, né? Aprimorar o desempenho dessa equipe perante aquilo que eles trazem para dentro do projeto e que vão usar para a realização das atividades. Então, como o projeto é exclusivo e, por consequência,
não possui todo o conhecimento acumulado ali, eu precisarei desenvolver conhecimento na minha equipe. Passando rapidamente, o que eu preciso de entrada, de ferramentas e de saídas, né? Está descrito aqui, eu preciso das pessoas, do plano de projeto para ver que tipo de habilidade eu vou precisar desenvolver, calendário de recursos. Aí eu preciso treinar as pessoas, né? Posso fazer atividades de construção de grupo, pode fazer, estabelecer regras básicas de comportamento, posso estimular a equipe por meio de recompensa em função de resultado de performance e assim por diante. Quando eu desenvolvo a equipe, eu tenho que avaliar lá na saída para ver se eles desenvolveram de fato alguma coisa, avaliar o desempenho, né? E atualizar os fatores ambientais da empresa, né? Como que esses fatores colaboram agora, dado que a equipe tem novos conhecimentos desenvolvidos. E, finalmente, gerenciar a equipe do projeto. Bom, gerenciar é acompanhar a equipe no que diz respeito à execução das atividades e verificar como que cada um dos membros da equipe está performando frente àquilo que lhe foi proposto, né? Como que ele está se saindo. Está executando de forma excelente, boa, média, regular, que tipo de treinamento ele precisa e assim por diante. E aí, então, aqui tem de novo entradas, ferramentas e saídas para o gerenciamento da equipe do projeto, né? Eu já falei sobre elas. Muito bem, chegamos ao fim dessa aula. Agradeço você que teve a paciência de ficar aqui me ouvindo nesse vídeo. Espero encontrá-lo em breve.